Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre os sinais de que Exu está por perto. Antes peço, de praxe, se inscrevam, ative o sininho em todas para receber as notificações dos vídeos novos, quinta, sexta, sábado e na segunda-feira a mensagem da cigana. Curtam, compartilhe, acompanhe a gente aqui pelas redes sociais, hashtag Projeto Tijolinho, www.tuquesalto.com.br. E agradeço a quem for lá no site adquirir um produto para ajudar a gente aí a alcançar nosso objetivo e a colocar um tijolinho para a Tuque crescer, tá bom? Agora sim, vamos estar falando sobre os sinais de que Exu está por perto. Num vídeo anterior, quando a mãe deu um spoiler, a mãe comentou com vocês que Exu é uma das entidades que abre portas. Exu abre caminho. Não fazemos nada sem a autorização de Exu. Isso dentro da espiritualidade também. Tanto que quando a gente na casa, no terreiro, quando a gente vai firmar, quando a gente vai cuidar, é deles primeiro que a gente tem que cuidar, para depois sim a gente emantar a outra parte, digamos o altar aí da direita, altar de entrada e tudo mais. Mas antes a gente tem que abrir o caminho com eles. Quando a gente fala de sinais, o fato deles serem mais humanizados, que foi o que eu falei no vídeo anterior, eles estão mais perto dos nossos sentidos, eles estão mais perto daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, eles entendem melhor o que são os sentimentos humanos, porque literalmente eles já sentiram na pele, não que outra entidade não tenha sentido, mas o fato deles estarem se permitindo estarem ainda como Exu, ainda sentindo esse lado mais humano, por escolha deles, mesmo depois de evoluído, faz eles terem um pouquinho mais de sensibilidade para com o ser humano, digamos assim. Isso não significa que eles facilitam, viu, gente? Porque a hora que eles chegam, que eles têm que chamar a nossa atenção, eles vão chamar, a hora que eles tiverem que dar bronca, eles vão dar. Mas também isso não significa que eles humilham. A diferença, Uma coisa é Exu ou Pombagira vir conversar com a gente, mostrar um caminho, tentar nos auxiliar naquilo que nós estamos errando naquele momento. Outra coisa é humilhar, é falar palavrão, é xingar, é rebaixar as pessoas. Isso não é Exu, ok? Deixando claro, até mesmo quando a gente fala de Exu, é uma energia muito poderosa, é uma energia de guardião, é uma energia de compreensão. Tanto é que é o que eu falei, eles entendem todos os sentimentos que a gente tem. Seja sofrer por uma coisa, por uma dor na unha, ou seja sofrer realmente por algo sério, eles são solistas com os nossos sofrimentos. Para eles, sofrimento é sofrimento. O seu sofrimento é grande, o tanto que vai ser para ele, mas ele vai te orientar a você sair dessa, não importa o tamanho. Quando a gente fala em sofrimento, a mãe também já falou muito disso para vocês. Eu falo que não tem sofrimento menor ou maior. O que acontece é que naquele momento, aquele é o meu problema, aquele é o meu sofrimento. Então eu não tenho que ficar medindo, eu não tenho que estar mensurando com o outro, fazer comparações. E comparações que para a mãe não tem nada a ver, porque eu vou comparar um sofrimento amoroso, por exemplo, um sofrimento de alguém que está separado de alguém, com alguém que perdeu alguém e nunca mais vai ver. Eu estou falando de morte. São coisas completamente diferentes, são dores completamente distintas. Então, por isso que eu falo que a dor de
todo mundo é importante para os Exus. Exus, Pombagiras. Quando a gente fala dos sinais, nós precisamos prestar muita atenção, porque no nosso dia a dia, a gente às vezes está tão focado no nosso trabalho, a gente está focado nas nossas obrigações, na nossa correria. Não gosto de falar essa palavra correria, né, gente? Vocês perceberam, quanto mais a gente fala correria, mais a gente corre? Eu tô me policiando quanto a isso. Já tô dando um ensinamento aqui pra vocês, porque pra mim tá acontecendo muito disso. Quanto mais eu falo que eu tô na correria, mais coisas acontecem para que eu corra de verdade. Mais ainda. Então a gente precisa riscar essa forma de falar no nosso dicionário. E por isso que esses sinais são muito sutis. Então a gente tem que prestar atenção, e a gente é muito teimoso para receber os sinais. Para a mãe é muito mais... É fácil, para a mãe é fácil, porque a Sarita aparece com as duas pontas da saia na cintura, ou o Marabô aparece, ou a Maria Paria aparece, e para mim fica muito mais claro. Mas tem aqueles filhos, né? Tem aquele médium que não tem evidência. Então a gente está aqui tentando auxiliar e trazendo um pouquinho, né, do que são esses sinais, do que são essas sensações. Primeiro, sabe aquele momento assim que a gente sabe que está fazendo uma coisa de errado, mas a gente quer se convencer que não está fazendo nada de errado? Aí Exu vai chegar bem pertinho da gente e vai começar a trazer questionamentos na nossa mente. Ele vai dizer assim, né? Aí você vai estar ouvindo na sua voz: nossa, mas isso é errado, será que eu devo fazer? Ah, mas eu não estou prejudicando ninguém. Ixi, se for prejudicar, o maior prejudicado vai ser eu. Ah, mas e se alguém descobrir? Olha que chato. Tá vendo essas contradições que a gente mesmo cria dentro dos nossos pensamentos? É aí, Exu tá aí. Quando eu falo que nós somos teimosos é por isso. Porque nós estamos ouvindo ele falar com a gente e a gente não está dando a mínima. Às vezes dá certo, às vezes a gente escuta, mas às vezes não. Às vezes a gente vai para o erro. E aí quando a gente vai para o erro, o que acontece? Depois vem o julgamento, porque Exu entrega a gente diretamente aí nas mãos, né, de Ogum, nas mãos de Xangô. Então a gente vai ser julgado por aquilo que a gente fez. E muitas vezes esse julgamento não nos faz bem. Esse julgamento às vezes vem da família, vem da sociedade. Aí entra aquela abertura daquela brecha que a mãe sempre fala para vocês que a gente não deve permitir, que é a brecha onde o dedinho vai apontar para uma culpa. E o sentimento de culpa é mais... Gente, a gente tem que ser assim, já que eu fiz a besteira, eu vou arcar com a responsabilidade. Porque se eu me fizer de vítima, se eu ficar me lamentando pelo meu erro, ou eu levanto a cabeça, aprendo com o meu erro, ou vai vir as energias negativas através dessa brecha que foi aberta e vai começar a apontar o dedinho da culpa. E os obsessores, a mãe já falou isso aqui em algum vídeo por aí, né? Entre os mais de 300 aí no canal. Que a culpa é o nosso pior obsessor. Porque quando a gente cria um sentimento de culpa, os obsessores é o sentimento que mais dá vida e energia aos obsessores. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Tem que tomar muito cuidado com os nossos atos por conta disso. Então, errar, a gente erra, a gente é humano. Mas não dá para persistir no erro e não dá para sofrer mais por ele. O leite já derramou, não tem como voltar atrás. Então vamos levantar a cabeça e vamos seguir em frente. É isso que a gente tem que fazer. E aprender com o erro, gente. Esse é o principal. Por quê? Já fez sofrer, não já? Então o que a gente tem que fazer? Aprender com ele para que não permita que esse erro persista. Que a gente venha sofrer por conta disso novamente, tá? Então, esse é um dos sinais aí que Exu está falando com você. Outra sensação, outro sinal muito claro e que as pessoas me narram muito sobre isso, e às vezes eles narram de uma forma como se fosse algo negativo, e muitas vezes não é. As pessoas às vezes reclamam muito que sente cheiro de charuto, ou cheiro de cigarro, ou cheiro da cachaça, o cheiro da pinga. Isso também é um sinal de que Exu está ali tentando falar com você. O charuto dentro da Umbanda, ele é defumação. O cigarro também é uma defumação, é uma limpeza, é um descarrego. A cachaça, então, nem se fale. Então, são elementos usados por eles
aonde eles vão estar descarregando. Então existe algo ali, existe alguma energia que eles estão nos protegendo, eles estão nos limpando daquilo. Isso, eu particularmente, independente de vê-los, né? Vejo com frequência, mas independente de vê-los, eu já senti. Estou no meu trabalho, eu vou pegar o carro, eu vou fazer alguma coisa, eu sinto esse cheiro, principalmente da cachaça. O cheiro da pinga vem muito mais forte. E na mesma hora eu paro e eu escuto esse sinal. Eu paro, eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu tento analisar aquela situação daquele momento, o que eu posso fazer? Esse é um aviso de Exu para mim. Então o que eu posso fazer? Então se eu estou na rua, se eu estou saindo para pegar o carro, então opa, peraí, eu vou dar um tempo, eu vou esperar um pouquinho, eu vou agradecer, eu vou fazer uma oração, né? Eu vou sentir aquele momento de limpeza e aí sim eu saio. Aí sim, de repente, se eu estou numa reunião, se eu estou conversando com algum cliente, se eu estou resolvendo alguma coisa e eu sinto esse cheiro, eu vou mudar um pouquinho o foco, né? Então eu estou vendo que alguma coisa está dando errado ali naquela negociação, então eu vou mudar um pouquinho do meu foco, eu vou mudar de assunto, eu vou falar sobre futebol. Nem gosto, mas eu falo. Quando a gente está numa reunião com o cliente, tem que aprender a falar de tudo, não é assim? Então pronto. A gente só não pode falar de time, hein? Porque vai que ele é corintiano e eu sou palmeirense, mas é ao contrário, eu sou corintiano, tá? E aí, eu falo que a gente, quando você lida com pessoas, quando você lida com cliente, quando você depende dele, você não é palmeirense, você não é político, você não tem time, você não torce pra nada nem pra ninguém, você torce, pro seu negócio ali dar certo. Então, esse também é um sinal de Exu, tá bom? Outro sinal é a própria reflexão. Então, se eu começo a refletir sobre algo, de repente eu tenho um projeto que está indo para um caminho, e aí de repente eu paro e falo, peraí, parecia que estava tudo num caminho certo, mas eu não sei, isso aqui começou a me dar uma dúvida. Você pode ter certeza, gente, senta, vai analisar um pouquinho melhor, porque ali também é Exu querendo falar com você, tá? Então, você refletir sobre situações, você refletir sobre... coisas que você quer fazer, seus projetos futuros, haja com mais, eu digo, cautela, quando você perceber a presença deles aí nesse sentido, tá? A intuição, a mãe já falou, então a intuição é algo que veio a intuição, dê voz à sua intuição, permita sentir a sua intuição, tá? E por último, são pensamentos... como é que eu posso dizer aqui? Como é que eu vou explicar para vocês? Lembrando que desejo, eu não estou falando desejo homem e mulher, tá? Mas pensamentos de desejo. Desejar o que o outro tem, por exemplo. A gente tem uma condição. Dentro da minha condição, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. Então, o que eu tenho que desejar? Eu tenho que desejar que aquela pessoa seja um exemplo para mim, mas eu não posso desejar o que é do outro. Dessa forma, o que acontece? Não tem inveja branca, a mãe já falou isso aqui para vocês, né? Ou é inveja ou é inveja. A inveja hoje é obsessor. Então, o que a gente tem que desejar? A gente tem que desejar seguir aquele exemplo. Então, por mais que a minha condição possa estar longe daquele desejo, mas eu tenho que fazer de tudo para alcançar. Gente, a gente tem uma máquina dentro da gente que são os pensamentos. Os pensamentos, literalmente, eles voam. Os pensamentos a gente joga para o universo. Então, se eu quero coisa boa, se eu quero grandeza, eu estou falando de grandeza, eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de... Todos nós podemos chegar lá. Basta a gente acreditar, a gente ter fé, a gente confiar. E nessa hora, Exu vai chegar pra gente e vai nos questionar sobre esses pensamentos de desejo referente ao outro. Ele vai começar a trazer esse desejo que eu falei para você, o desejo da conquista, o desejo que aquela situação foi só algo que eu vou seguir como exemplo, tá bom? E eu poderia ficar aqui falando sobre muitos outros sinais, mas o tempo é curto, os dedinhos já estão ali atrás da câmera. Vou estar sempre aqui
conversando com vocês, falando sobre Exu, falando sobre... Daqui a pouco eu falo sobre as moças, nos vídeos mais pra frente, né? Todo esse mesmo conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês, porque sabe que amanhã é Netflix, né? Amanhã é a série aqui, né? Já perceberam? Então a gente vai trazer... Estamos falando de Exu e depois a gente fala das moças. Quem não se inscreveu, agora é o momento de se inscrever pra ajudar a gente aqui, né? Lembra que qual o objetivo agora? Ganhar a plaquinha do YouTube, sim! Curtam, compartilhe, acompanhe a gente pelas redes sociais, hashtag Projeto Tijolinho, www.tuxalto.com.br. E até o próximo vídeo, onde a gente vai estar sempre falando do quê? De Umbanda, mas falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.